Muito bom dia, boa tarde e para outras zonas do mundo, boa noite. Eu sou o vosso irmão, Tuzolana Cia, que muitos conhecem. E hoje estou presente, em direto, para poder defender ou falar de um artigo que eu escrevi, que circula nas redes sociais. Esse artigo fala de quem é o angolano, quem é o zairense, quem é o langa. E se eu falei deste artigo, é porque vi que em Angola estamos a passar num momento de discriminação, num momento de tribalismo, regionalismo, causada não é por próprio angolano, a genuíno, não é por próprio angolano, mas pelas influências políticas. A influência política deu a criar, a manipular, a criar mecanismo para manipular o povo angolano. Então, começa pela luta de libertação nacional, aquilo que a luta começou desde 1961, para podermos sairmos da colonização portuguesa, que durou durante 500 anos, que é 5 séculos. Muito obrigado, mano Alessandro. Apocalipse. Estou a falar sobre quem é o angolano, para podermos tentar dar o nosso apoio e fortificar a unidade nacional. Então, essa luta de libertação, como você sabe, o homem em si, ou a diversidade do homem, dá uma força. Então, os angolanos também tentaram criar grupos políticos, grupos ou movimentos de libertação nacional. Tivemos o primeiro grupo, que é a UPA-FNLA. A UPA, ele encadeou a guerra de libertação nacional no dia 15 de março de 1961. E houve outro grupo, que é o MPLA, começou com a luta pelo assalto, recuperou a ação do assalto de 4 de fevereiro como o início da luta de libertação de Angola. E, no fim, o terceiro movimento, que é a UNITA, que
o movimento de libertação que se formou através do movimento da UPA-FNLA. Então, ele, o presidente que era o Jonas Malheiro Savimbi, criou o seu movimento. Mas com tudo isto, a intenção de todo esse movimento é de libertar o povo angolano que estava sob a dominação colonial. Então, houve guerras entre esse movimento com os portugueses. Essas guerras que deram como resultado a independência nacional, a independência de Angola, que teve lugar em 1975. Então, com essa divisão de movimentos, a FNLA de um lado, a UNITA de um lado, o MPLA do lado, os grandes potentes. Obrigado, Mama Marta. Muito boa tarde. Os grandes potentes deste mundo, em termos de armamento, aproveitaram desta situação da independência, porque eles sabiam que Angola era um país que tem matérias-primas. Então, entrou, cada grupo queria apoiar um movimento para poder dirigir o país. O bloco, que eu chamo muito mais de imperialista, que é o bloco americano, apoiou aí a UPA e FNLA. E o bloco socialista, que é os soviéticos, apoiou o grupo do MPLA. E a UNITA era apoiado também pelos sul-africanos, que os americanos também jogavam a sua carta. Se a FNLA não ganhar, a UNITA ganhar, eles estão sempre lá para poder aproveitar. E no lado do MPLA havia os soviéticos e apoiando principalmente pelos cubanos. Então, antes da independência, houve acordos. Esses acordos que esses movimentos não respeitavam. Foi assinado o Acordo de Alvor, mas começou a governação pela parte da FNLA em Luanda. Vem a delegação, começou a governação, mas ninguém respeitava. A guerra era intensa. A guerra passou a ser, não é contra o colonialismo que nós podíamos ceder a independência, mas é contra o próprio angolano, entre os três movimentos. E quando esta guerra começa, os movimentos de libertação nacional, cada um tinha
a pessoa que podia lhe defender. Os americanos estavam lá, os soviéticos, os cubanos, uma guerra intensa. A FNLA foi apoiado pelo país vizinho, onde tinha o seu front, ou à frente, da UPA FNLA, que é no Congo Democrático, que antigamente chamava-se Zaire. Então começaram os congoleses, apoiaram o grupo, o movimento da FNLA, os cubanos apoiaram o movimento do MPLA, os sul-africanos apoiavam o movimento da UNITA. Então, uma guerra civil entrou no país. E cada um tinha que procurar uma estratégia para poder ganhar o outro. Então, o MPLA, ele utilizou a estratégia dizendo que esse povo que está querendo vir governar aqui em Angola não é um povo angolano, mas é um povo zairense. Então, a FNLA deixou de ter a etiqueta de movimento de libertação de Angola, tornou movimento zairense. Tornou um grupo zairense que está querendo vir invadir Angola. Entra a divisão. No lado da FNLA também será esse grupo também que está querendo vir governar Angola, o MPLA, não é um movimento angolano. É um movimento português. É um movimento fabricado pelos portugueses. E eles em Kikongo davam o nome desse grupo de Luisaco, de colaboradores dos portugueses. Cada um manipulava o povo da sua maneira. O povo era observador. Quem tiver mais força na propaganda ganhou. E quem ganhou é o MPLA. Então, este problema já vai há 43 anos. Essa manipulação feita. 43 anos. Essa manipulação que dividiu o povo angolano. Todos que defenderam Angola, que lutaram pela independência de Angola, que eles sofreram, morreram durante 14 anos de luta de libertação, todos esses tiveram a etiqueta de zairense. Era chamado zairense. Todo o esforço que eles fizeram para poder libertar esse país foi para tudo na água, tudo em vão. Considerados não de heróis, mas considerados de zairense, imperialistas, estrangeiros. Então, criou-se divisão. 43 anos, esta manipulação entrou nas cabeças do povo angolano. Como que basta só esse movimento, basta só uma pessoa falar Lingala, basta só uma pessoa vir do Congo, ele mesmo é angolano genuíno, é chamado de zairense.
Antes da independência, houve uma grande guerra em Luanda. Porque o grupo da FNLA era bem equipado também, com equipamento americano. Tentaram defender sim, mano, porque estou na linha e possivelmente que posso responder o telefone, porque estou a falar aqui, estou em direto e estou a dar uma conferência. Vai me desculpar, eu ligo depois. Muito obrigado. Então, houve uma grande guerra, conforme eu estava a dizer. Muito obrigado, DG Freitas, fabuloso. Houve uma grande guerra em Luanda entre o MPLA, apoiado pelos cubanos, e a FNLA, apoiado pelos mercenários americanos e tropas congoleses. Então, com essa guerra, como a FNLA que estava a governar em Luanda, e a força do MPLA, com materiais sofisticados que eles tinham, com o apoio dos cubanos, conseguiram deslojar a FNLA da capital. Então, houve um grupo dentro do MPLA que usaram a comunicação ou a informação de pegar corpos humanos mortos, defuntos nos hospitais, crianças mortas, cortava, metia nas panelas, metia nos pratos e foram colocar onde se alojava as forças da UPA-FNLA. Nos prédios onde saíam para poderem fugir, foram meter nas geleiras esses corpos cortados, dizendo que, filmando, mostrando ao povo que este povo que está querendo vir nos governar, chamado da FNLA, não são nossos, são zairenses. Esses zairenses, vocês próprios, olham o trabalho deles. Mostraram, abriram as janelas, as geleiras, o povo a ver corpos humanos cortados, corpos humanos nos pratos, dizendo: este povo come pessoas. São zairenses, comem pessoas. E a propaganda teve fama, a propaganda ganhou. E o povo virou contra este movimento da UPA-FNLA. Tudo é zairense. Come pessoa. Desde 1976 até hoje, nem o próprio governo do MPLA, que governa desde 1975, consegue desmentir isto. Tornou mesmo verdade para eles. Manipulou o povo neste sentido. Em vez de corrigir este erro, não. Espero que o novo presidente disse que vai corrigir os erros, corrigir o que está mal e a melhorar aquilo que foi bom. Espero
que vai corrigir nesse sentido? Porque isto criou uma divisão no seio do povo. Divisão esta, mesmo com a recuperação de todos esses movimentos, não conseguem corrigir nas cabeças do povo. Porque o povo foi traumatizado, vendo corpos humanos, crianças a serem cortados nas geleiras, dizendo que, na verdade, esse povo come pessoas. Uma tristeza. Um problema sério. Que até agora cria divisão, cria o tribalismo. Como o povo do norte usa mais panos africanos, cada povo tem a sua maneira de vestir, de ser. Então, este povo é remarcado, porque tem uma cultura. E esse povo é considerado em todo o lado de Angola. Basta só ter um nome, Kikongo. Esse aqui é apontado o dedo como zairense. Langa. Coisa política, da ambição política, para poder ter o poder, criou a divisão no seio de um povo. Agora, em vez de ser só zairenses, puramente zairenses, tornam todo que tem pano africano, todo que usa pano africano, todo que fala Kikongo, todo que tiver o nome de Tuzolana, todo que tiver o nome de Luvualo, todo que tiver o nome de Makuntima, todo que tiver o nome de Kiaku, todo que tiver o nome de Kiangebeni, Zolana. Triste. E todos esses que tiveram o nome de Kikongo, a parte toda Kikongo, tornam parte zairense. São o quê? Aqueles aí são Langa. Vê só o nome dele. Aquele é Langa. Até no exterior, onde a evolução da consciência das pessoas podia ter uma visão diferente. E vimos essas coisas até nas embaixadas no exterior. Basta só ter o nome. Luvualo. Aquela aí, deixa estar, é Langa. Aquela é zairense. O nome dele é Kiaku. É Langa. Aquele é Langa. Angolano, pessoal. Aquele é Langa. Pembele é Langa. É Langa. Deixa estar, é Langa. Esse Langa também já está a começar a governar. Porque às vezes meteram um secretário numa embaixada que se chama Makuntima. Já está a começar a governar esse Langa. Está a ficar no partido. Que discriminação. Você que vive aqui na Europa devia ter uma consciência alta, uma consciência aberta, mente aberta. Continua sempre na manipulação dos movimentos de libertação nacional. Para poderem esses movimentos ganhar o poder de governar o país. Que tristeza.
Obrigado, mano, Jay, fabuloso. Que tristeza. Dividir um povo. Então, o momento é este de corrigir. E nós estamos a dar o nosso apoio para poder corrigir isto. Eu fiz este artigo para poder corrigir. Não esperei o novo presidente, hein? Lourenço, que eu estimo tanto, que eu tenho confiança. Há pouco tempo, muita coisa está a tentar modificar. Porque ele está no momento de correção. Nas eleições ele falou, vou corrigir e depois vou melhorar o que foi feito, mas talvez o que foi bom feito, mas a melhorar. Então está no momento de correção. E eu chapéu, meu presidente. Continua assim. O povo está contigo. Então, antes de nós esperarmos a correção do presidente, foi em 2012, pensei neste artigo, de poder dar a minha pedra, meter a minha pedra na construção da unidade nacional. A minha pedra é este artigo, que eu gosto de partilhar para todos os angolanos, para não sermos divididos pelos grupos, pelo poder de muita gente que querem seu poder, não querem saber da unidade do povo, não querem saber que a união é que faz a força. E de Cabinda Kunene, somos um só povo e uma só nação, conforme disse o saudoso presidente Agostinho Neto, que um desse também que foi um autor dessa divisão. Eu não posso esquecer. Bom, mas divisão é esse ele que fez para poder ganhar o poder. O erro só é que podia corrigir para manter a unidade desse povo angolano. Porque se nós falarmos de Cabinda Kunene, o Uíge está onde? Não é Angola? Cabinda está onde? Não é Angola? Mbanza Congo, que hoje até ele chama de Zaire, nome que eu não gosto que seja chamado a minha província, mas bom, pronto. Está onde o Zaire? Não está em Angola? O petróleo que enriquece muita gente de uma maneira fraudulenta. Vê de onde? De Cabinda. Cabinda é onde? No norte. Vê de onde? Do Soio. Soio é onde? É no norte. É no Mbanza Congo. Café que nós bebemos, comida que nós comemos, vê muitas vezes de Luanda, nos Kwanza, vê de onde? Do Uíge. E esse Uíge é onde? No Congo ou em Angola? Em Angola. Agora, porque a pessoa tem que ter ideia de chamar este povo de congolês ou zairense, langa. Temos que corrigir este erro. Temos que falar com voz alta, dizendo que não são congoleses, mas são angolanos. De Cabinda Kunene somos angolanos, somos um povo. Nós não podemos entrar nessas divisões políticas para poderem governar. Às vezes até a governação também faz embora, nos faz sofrer. Faz sofrer o povo. Qual é o povo? Todo o povo de Cabinda Kunene. Se nós estivermos unidos, então
vamos ajudar os nossos governantes para poderem criar boas condições para todo o povo angolano. Muito obrigado, mamã Bela Flor. Minha diva. Tudo bem? Estás na linha? Ok, obrigado, mãe. Então, estamos a falar dessa situação difícil que dividiu o nosso povo. Eu me lembro, criar divisões, porque no lado do MPLA tinha muitos mulatos, pensando que um mulato também não é teu irmão, é um erro. Muitos mulatos nasceram em Angola. Não é. As nossas mães, às vezes, não são culpadas que nasceram com esses portugueses. Muitas delas foram violadas. À força. E nasceu esses filhos. E a FNLA nem queria aceitar esses filhos, tratando-o pelas vezes de Nguizaco, traidor. Isto também é um erro. Um erro grave. Porque esses filhos são nossos irmãos. Nós que temos que fazer o necessário de poder-lhes integrar, se eles não sabem, de poder-lhes integrar nas nossas culturas. Que eles sejam mesmo filhos primeiro da mãe. Que eles compreendem que são angolanos. Em primeiro lugar, que não se metem como portugueses. Porque lá em Portugal são considerados como pretos, negros. Aqui na França, um mulato é considerado como noir. Barack Obama, que é o nosso presidente dos Estados Unidos, ele é mulato, mas foi considerado o primeiro negro a governar os Estados Unidos da América. Quer dizer, tu mulato, do Ish, do Soio, do Mbaza Congo, és meu irmão. Você ama Angola, ama primeiro a tua terra que é Angola. Você é angolano. Você que nasceu no Uambo, em Luanda, és mulato, mas primeiro és angolano. Porque lá em Portugal, lá na França, lá na Itália, onde saiu o teu pai, és considerado de preto. Saiba isso. Saiba isso. Entra na tua cultura. Defenda a tua cultura angolana. Com força. E não és uma outra pessoa. És angolano. És angolano. E essa política da FNLA reprove esta política. Se assim for. De chamar esse povo de Nguizaco. Nós temos que lhes integrar na unidade nacional. São nossos irmãos. E a união faz a força. Há pouco tempo, tive um problema aqui. Um irmão meu, que veio há anos, viemos quase juntos, já estamos aqui nesses países praticamente 30 anos. Esse irmão já não fala português.
como é do norte, também sabe falar Lingala. Chega com o bilhete dele de identidade de Angola, porque veio junto comigo, e essa pessoa é tratado de uma forma de discriminação total, porque não fala português. Tipo que português é língua nacional de Angola. Eu, se uma pessoa não sabe falar português, não me importa. Nem me importa, nem quero saber. Esses portugueses que ficaram 500 anos na nossa terra, souberam falar Kikongo, souberam falar Kimbundo, souberam falar Ndangela, souberam falar Tiokwe, souberam falar Umbundo. Temos que aprender a língua deles, sim, porque é a língua que nos une, porque não temos ainda uma língua nacional. Mas também temos que pensar nisso, de ter uma língua nossa, nacional. Uma língua que nós falamos, nós todos angolanos, mas que seja uma língua nacional. E esta língua que poderá nos unir, nós todos. Conforme está no Congo, eles têm o Lingala. Lingala deles, do Congo, do norte até no sul, fala a língua deles, Lingala. E o francês, eles vão à escola aprender. Não estou contra o português, não. Mas tínhamos que valorizar, em primeiro lugar, o que é nosso. Termos uma nossa língua nacional. Em Senegal, quando chega, você vê todo o povo a falar Wolof. É a língua deles. E nós não temos uma língua nacional. Quando não fala português, é tratado. E aquele aí de onde? Aquele aí de onde? Isairense. Para tratar documentos, esse meu irmão sofreu tanto. Boa tarde, minha prima Cecília. Tudo bem? A família? Que é um botequino. Cumprimenta toda a família. Muito obrigado, minha prima. Uma boa tarde. Sempre penso em vocês. Então, esta situação que nós estamos a atravessar, e esta situação até agora ainda não passou, está sempre nas mentes do angolano. Isso aqui não é nosso. Essa divisão não constrói, mas destrói. Essa divisão destrói o povo, destrói o nosso povo, mete o nosso povo na dificuldade. Nós não podemos continuar assim, não pode. As nossas embaixadas, basta ter pessoas que pensam nesse sentido. Essas pessoas não podem ficar aí a trabalhar, porque estão a criar divisões. Estão a criar o tribalismo. E o abaixo o tribalismo. Abaixo o tribalismo. Abaixo o regionalismo. Abaixo a discriminação. Nós estamos lá para defender. Nós, como escrevemos, falamos, dirigimos certas associações, às vezes temos o privilégio de chegar à embaixada, seja atendido corretamente. Mas não é assim. Tem que ser para todo angolano. Basta ter o seu bilhete de identidade. Basta ter testemunhos. Dificultar ou fazer dificuldade
na obtenção de certos documentos, cria caminhos paralelos. E isso não arranja o país. Aproveita certos dirigentes. Não aproveita para Angola. Dificultar a obtenção de documentos de identidade. Cria caminhos paralelos para poder chegar ao objetivo de ter este documento. Então, temos que mudar. Temos que guardar a unidade nacional. Quem é um congolês? Um congolês é aquele que tem bilhete de identidade congolês, que nasce no Congo, tem a nacionalidade congolês. E quem é o angolano? O angolano é aquele que tem a nacionalidade angolana. Mesmo pela obtenção. Porque muita gente aproveita. Esse aqui não nasceu aqui. Esse aqui nasceu não sei aonde. Não é angolano, é fulano tal. Que divisões que mete o nosso povo no tribalismo, no separatismo. Esse aqui não é angolano, mas tudo que dar o seu apoio, que ama Angola, que tem a nacionalidade angolana, que tem bilhete de identidade angolano, seja pela obtenção, naturalidade, ou nasceu lá, pai lá, tudo, conforme as normas estipuladas pelo governo ou pelo Estado angolano, este aqui é angolano. Desde que a pessoa conseguiu cumprir com as normas para ter a obtenção da nacionalidade, esse é considerado angolano. Deixamos essas divisões. Uma vez escrevi um artigo, acho que eu vou falar também deste artigo, de São Tomé. Muitos dizem São Tomé, aquele São Tomé, aquele cabo-verdiano. Às vezes esquece mesmo que um buta muito tulanta buta. O herói Tulanta Buta, ele fez revolta no Reino do Congo para poder impedir o rei, junto com os portugueses, de estar sempre a mandar trabalhadores para São Tomé. Muitos angolanos, muitos povos do Congo, muita população do Congo. Do Congo, quando falo do Congo, não é Congo Kinshasa. Estou a falar do Congo, do Reino do Congo. Foram para São Tomé como trabalhadores. O rei do Congo mandava milhões e milhões de pessoas que iam para São Tomé. E eu escrevi um artigo acerca disso. Foram lá, ficaram lá, e como ali quem mandava naquela ilha é o filho do rei de Portugal, porque era um território do filho ou do príncipe de Portugal, do príncipe de Portugal. E aí fazia e desfazia. Violava a mulher como eles quiserem. Se ver esse povo, vai ver que muita mistura. Quando falo de mistura, muitos mulatos. Historicamente, o povo daquela área, eu não disse que todos, mas uma boa parte, são teus irmãos. Não se esqueça nisso.
São teus irmãos, vieram da tua terra. São teus irmãos, vieram de Angola. Não é só o rei do Congo que mandava, e o rei de Ndongo. E no sul também mandava o povo que ia lá. Então, o angolano é aquele que tem a nacionalidade angolana. De pai ou de mãe angolano, ele próprio natural de Angola, ou natural do estrangeiro, de pais angolanos, ou um dos pais angolanos, um dos dois pais angolanos, mas nascido no exterior, ou de nacionalidade estrangeira, mas que pede, que tem amor para a pátria angolana, e pede a naturalidade angolana. É esse aí que nós chamamos angolano. E nós todos temos que estar unidos. Então, não nos deixamos cair nas divisões. Desculpa, temos a mamã, desculpa, papá de Freitas Fabuloso, que disse, a France, francês fala francês. Sim. Na Holanda fala holandês. Em Portugal fala português. Na RDC fala lingala. O cabo-verdiano fala crioula. O angolano fala o quê? Sinceramente, mano. É isso que eu disse. Que o angolano tinha que ter uma língua. Não é o facto de estar a falar português e que te dá a identidade angolana. Que te dá a nacionalidade angolana, porque falar português. Mas não. Nenhuma língua nacional sabes falar, mas como você sabe falar português, é de angolano. Não. Isso é uma discriminação. Se o português fala português, o francês fala francês, o holandês fala holandês, e você angolano fala quê? Fala português. Ponto de interrogação. Nós, que somos gente da cultura, que defendemos a nossa identidade, mesmo você falar português como um português, até outras pessoas até copiam os brasileiros. Quando está a falar, eu tenho minha sobrinha, quando está a falar, sabes o que? Eu quando? Tem meu tio, que é o Saúde, que era um grande combatente da UPA-FNLA, chamado Teddy, grande combatente, grande escritor. Ele me fala sempre, meu filho, ontem vou buir munamaza. Ulenda voando munamaza, mvula kumi, eu vou 100 anos. Nunca vai mudar. Vou repetir em português. Esse é meu grande combatente, meu pai, chamado Teddy. Ele me falou, meu filho, estávamos no Rio, ele disse, sabe essa árvore, esse bocado de pau? Esse pau, podemos deitar na água. Esse pau ficar 100 anos na água, esse pau não vai mudar de peixe, não vai mudar de cobra, não vai mudar de caranguejo. Esse pau vai ser sempre
pau. Não vai mudar. Pode ficar 100 anos na água. É por isso, vocês, lá onde vocês vão, mesmo ficar lá 100 anos, vocês não mudam. Fica sempre a saber que tem a vossa terra aqui em Angola. Fica sempre a saber que a tua língua é Kikongo. Fica sempre a saber que a tua língua é Kimbundo. Fica sempre a saber que a tua língua é Umbundo. Enganguele, Etiokwe. Não é? É porque você demoraste na água, tornaste peixe. Não. Quando você fala agora, sabes que eu estava em Portugal. Em Portugal nós comemos não sei como. O acento mudou. Já não fala como angolano. É porque você quer ser do nível. Os homens da cultura. Os homens que têm consciência. Os homens que têm uma mentalidade avançada. Quando te vê você a copiar, a falar como um português, a falar como um brasileiro, eles ficam a rir. Mesmo os próprios portugueses também riem. Costumam rir. Eu já vi um português dizer: o angolano anda a copiar, tipo, está a falar como um português. Aí. Eu falo como Congo. Se o meu português tiver acento, não tem nenhum problema. Está onde o problema? Não me incomodo. Nem tão pouco. Até fiz esforço de eu conhecer a língua deles. Eles fizeram esforço de conhecer a minha língua aqui, Congo? Não. Então pronto, se eu falo, já é uma vantagem para mim. Porque consigo sair no mundo e dizer algo nas línguas estrangeiras. Pronto. Mas não posso esquecer a minha própria língua. Então, nesse ponto, de quem é angolano, nós temos que meter isto na mente. Que todos nós, de Cabinda Cunene, somos angolanos. Basta ver o teu irmão Luís, ele é angolano. Basta ver o teu irmão do Zaire, Mbanza-Congo, ele é angolano. Do Soio é angolano. De Cabinda é angolano. De Lubango é angolano. Do Namíbia é angolano. De Uambo é angolano. De Lunda é angolano. Deixamos essa divisão. Essa divisão não nos arranja. O nome de Langa, este nome, não é nome do angolano. Nem nome dos zairenses também. Esse nome veio através de um grupo que veio atuar. É um grupo congolês chamado Zaiko Langa Langa. Esse grupo, quando veio atuar em Angola, parece que foi nos anos 78 ou 80, uma coisa assim. O nome desse grupo é Langa, Langa Langa. Então, como aproveitaram da divisão, da manipulação do MPLA, então, em vez de chamar esse povo sempre de zairense, mudaram Langa, atribuindo o nome desse grupo musical que vem do Congo, que é RDC, Langa. Tem uma planta nas nossas aldeias chamada Langa. Vou dar uma pequena pausa nesse sentido, dizendo que tinha lá uma velha no bairro onde eu vivia em Luanda. O avô, ele tinha netas. Então, como o avô sempre falava que Congo, quando está a falar com eles, falava: Madia, Wiza Baquenque, Wiza. Falava sempre que Congo com as netas dele. E as netas, quando tem com os amigos, eles sabem que estavam vivendo a discriminação.
era chamado de zairense. Basta se tiver com seus colegas da escola, está a ver que o avô está a lhe chamar de Congo, ele fingia, dizia, avô também, você também, esse avô não é nada nosso, esse avô é Langa. As próprias netas dela começaram a chamar desse avô Langa. Mas como é possível que você fala bem português, mas o teu avô sempre fala Langa? Não sei também. Em vez de defender o teu avô, não. Em vez de defender que aquele que Congo está falando é a língua nacional de Angola, não. Eu também não sei. Obrigado, papá Pedro Mansanga de Zambo. Obrigado por estar a me acompanhar. Estamos aqui para isto. A defender a nossa cultura. Então, o avô ficava só, disse, falava no avô. Avô também, você quando vê suas pessoas, você gosta de nos falar só da tua língua. Você vai andar nos envergonhar. Você mesmo langa, langa, langa. O avô chorava, disse, mano, que langa guameco? Ele disse, toda hora vocês me chamaram langa, 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 langa. Vocês, aqui em Luanda, não tem rios. Onde que vocês encontram essa langa? Porque langa é uma árvore que fica a bordo do rio. Ou ao lado do rio. O avô ficava chateado toda hora a lhe chamarem langa. Ele disse, por que eu sou langa, langa, mano? Mano, que langa, co? Eu não sou árvore para vocês me chamar langa. O próprio Congo também agora, os filhos nossos, começaram a fugir dos seus pais porque o pai fala que Congo é. O pai fala Lingala. Lingala tem uma língua africana, uma pessoa pode falar, mas não que seja, que em primeiro lugar tem que ser a tua língua nacional, que o Kikongo. Se você fala Kikongo, se você fala Kimbundo, é Kimbundo. Ninguém disse que a pessoa não pode falar Lingala. É uma língua nacional, uma língua africana, mas que não domina também as nossas línguas nacionais. Eu aí sou contra. Estou completamente contra. Quando o Lingala está a ficar em cima da nossa língua, por exemplo, no norte, eu fico contra. É por isso que andamos a fazer esforço para que os congos ou os bacongos saibam falar primeiro a língua dele, que é o Kikongo. Deixando Lingala para os Bangala. Ou se aprender Lingala, é bom para a tua instrução, ou para a tua educação. Mas não é para ensinar os filhos. Ensina os teus filhos a língua nacional. A tua língua nacional, que é o Kikongo. É triste ver crianças que nascem em Luanda, em certos bairros, a falarem em casa Lingala. E por que não pode ensinar Kikongo nesses seus filhos? É triste. Deixamos também esse hábito, nós do Norte. Nós do Norte temos que deixar esse hábito. Estamos numa campanha, temos aqui o meu irmão Nguvulo, eu próprio, a irmã Joana e muito mais. Estamos dedicados a ensinar a nossa língua Kikongo. Nas redes sociais. Estamos em todos os grupos a partilhar aulas de Kikongo. Para que as mães, os pais tenham coragem de ensinar essa língua materna aos nossos filhos. Não podemos ensinar Lingala aos nossos filhos. Que é isso? Uma vergonha. Que é isso? Ensina primeiro a tua língua. Se você sabe que o teu filho já fala Kikongo, então depois
Pode ensinar que Lingala mais tarde. Mas às vezes até a tua própria língua nacional não fala. A tua própria língua materna não fala. Está a se precipitar a ensinar a criança Lingala. Que isso? Eu proibi Lingala na minha casa. Proibir não é no sentido mal, mas no sentido de poder ainda ensinar os meus filhos em Kikongo. Eu levei meu primeiro filho em Luanda, cheguei lá com a mãe, quando fala, Tiria, oi, Kaka. A mamãe falava e ele respondia, Fioti, Kaka. A mamãe ficava contente. A minha mãe ficava contente. A minha mãe dizia, oh, mas até crianças que estão aqui em Luanda, quando você está a lhe falar em Kikongo, ficam a rir. Mas teu filho que saiu lá na Europa, quando está a chegar aqui, está a me falar, está a falar, Fioticaka. É assim que nós temos que trabalhar. E temos sempre esse trabalho. Temos sempre esse trabalho nós, principalmente as mamães. As mamães, vocês têm muita possibilidade de ensinar os nossos filhos as nossas línguas. Mas é por falta de vontade. Essa falta de vontade é que faz com que vocês deixam as crianças a não falar as nossas línguas. Aqui na Europa, os senegaleses, nas casas deles, falam Wolof. Nas casas deles falam Wolof. Mas nas casas dos angolanos, falam português. Ou falam Lingala. Ou francês. Só fala a língua dos estrangeiros. As línguas dele, nada. Que tristeza para mim. Que tristeza para o meu povo. Somos facilmente serem manipulados. Então, nesse sentido, de corrigir, no momento de corrigir, nós também queremos que corrigirmos este erro, corrigirmos esses erros todos que eu acabei de citar. Você, Congo, também tem erro de estar sempre a falar a língua do outro. Lingala. Temos que corrigir. Estamos lá para corrigir este erro. Eu que estou a falar português, tinha que estar a falar na minha própria língua. Mas por falta de uma língua nacional que nos une nós todos, de Cabinda Cunene, eu fico a falar aqui na língua dos tugas ou dos portugueses, para poder passar a mensagem para todo o angolano. Triste. Também temos que corrigir isto para termos uma língua nacional de Angola. E quando nós falamos como os senegaleses, Wolof, então todo mundo sabe que é senegalês. Quando falam Lingala, todo mundo sabe que é zairense. Então se confundimos também nós angolanos a estar a falar a língua das pessoas, de outros povos. Quando nós ficamos a falar a língua de outros povos, se confundimos dentro da nossa nacionalidade, da nossa nação. Quando se confundimos, cria-se divisões. Fulano tal é olhado de uma outra forma. O fulano tal talvez não é angolano. O fulano tal falou crioulo, talvez não é angolano, deve ser de Santo Tomé. O fulano tal falou não é angolano, deve ser do Cabo Verde. O fulano tal falou Lingala, não, esse aqui deve ser congolês. Esse aqui não é Langa. Nos metemos numa confusão. Por falta de quê? Por falta de boa consciência, compreensão. Temos que mudar a nossa mentalidade.
mudando a mentalidade, Angola vai para adiante. Angola vai para adiante. Porque temos um lindo país. Eu, na universidade, aqui em Paris, quando falava que sou angolano, a pessoa disse: oh, mais votre pays est riche. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu es venu seulement pour les études. Você vieste só por causa dos estudos? Eu disse: não. Já vivo aqui há mais não sei de quantos anos. Mas por quê? Se o vosso país está bom, faz esforço, como está a estudar, faz necessário, você volta no teu país, vai desenvolver aquilo. Não fica aqui. O teu país é rico, tem petróleo, tem diamante, tem ouro, tem tudo. Mas o que é que você faz aqui? Eu também, como não me deixo, conheço me defender, conheço meus direitos. Eu dizia: o vosso governo francês, os vossos governos europeus estão a criar situações difíceis nos nossos países. Só se interessam no roubo das nossas matérias-primas. O nosso povo a sofrer, a passar em mal, que faz com que nós fugíssemos da nossa terra para vos seguir. Porque ninguém pode ficar num sítio onde tem fome e a olhar aí naquele canto as pessoas estão a comer. Ele tem que estar a correr naquele canto para ele também ir se alimentar. A razão pela qual eu estou aqui. Tudo que é meu, às vezes é roubado. Não é para o bem do meu povo, mas para o bem de vocês. Me falava assim: você gosta muito da política. Deixa. Ok. On a compris. Vous avez compris? Ok, bon, on arrête là. C'est pour cela que je suis ici. É por isso que estou aqui. Eu parava. Pronto. Mas o tempo está passando. As coisas têm que mudar. E muita coisa está a mudar. Eu, sinceramente, esperamos todos que, para adiante, o caminho seja de alívio para todo angolano. De alívio para todo angolano. Um caminho que está a ser traçado para Angola. Esperamos, todos, que haja mudança. Ninguém gosta de viver aqui no frio. Eu até não aguento ainda ficar aqui no frio. Ninguém gosta de viver aqui na ventania. Tempestades. Ter a cair grandes neves. Gelo a cair do céu. Enquanto na minha terra, sol todos os dias. Então, nós todos temos que estar a pensar a ir desenvolver o nosso país. É nosso. Não és langa, não és zairense, não és congolês. Se na verdade és angolano mesmo, vai desenvolver o teu país. Vai colocar a tua pedra na reconstrução daquele país. Porque Angola precisa de nós todos, de Cabinda ao Cunene.
Para terminar, eu gostaria ainda mais pegar no martelo e bater no prego, dizendo que o angolano é angolano. O angolano deve ter, mesmo tem o nome de Kikongo, é angolano. Mesmo vestido de pano, é angolano. Mesmo tiver que todo que está lá com a nacionalidade angolana é angolano. Deixamos as divisões políticas, divisões dessas manipulações nas nossas embaixadas. É triste. Na Europa também. Pessoas ter esse... Há coisas que não posso dizer para não ferir certas sensibilidades. Nós estamos no meio do povo. Eu dirijo a Associação dos Angolanos aqui em França, ASAF. Ouvimos tanta coisa nas bocas dos angolanos. E nós temos que educar esse povo. Temos que educar os nossos irmãos. E dizendo que não. Aquela aí, se Angola mandou essa pessoa vir dirigir aqui, mesmo tiver o nome, não sei de que, é angolano. Deixamos essas divisões inúteis. De Cabinda com ele somos um só povo e uma só nação. Muito obrigado a todos que me acompanharam. E saúde a todos que me seguiram. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela vossa participação. Embora que ninguém me fez muitas perguntas, às vezes gostaria que quando estou a fazer essas conferências, que haja também certas perguntas, porque muitas pessoas às vezes têm dúvidas em certas coisas que eu escrevo, poderão fazer certas perguntas para eu tentar responder e defender, mas, bom, não houve sempre comentários, no bom sentido. Muito obrigado e espero que pela próxima vez eu vou falar de outro tema e tem muitos artigos que eu sempre meto nas redes sociais, sempre com intenção de poder despertar o nosso povo. O nacionalismo não é mal, é bom. O nacionalismo é bom para o bem primeiro do teu povo. Primeiro é teu povo. Depois, mais tarde, vem os outros. Agora, e essas divisões é que aproveitam os nossos inimigos. As pessoas vão dizer, quais são os nossos inimigos? O primeiro inimigo que nós temos é o imperialismo, que pensa só nas riquezas da nossa terra, das nossas terras. Só pensa na riqueza, dos interesses deles. Esse é o inimigo capaz de vos dividir, capaz de vos criar guerras, capaz de vos criar montes de problemas num país. E eles aproveitam essas divisões. Vocês não são angolanos, vocês não são não sei aonde, vocês são mulatos, vocês não sei. Eles aproveitam essas divisões. Quando nos veem nós a se dividir dessa forma, para eles é um avanço. Mamã. Estou a ligar agora. Porque estou numa conferência, mas estou a terminar. Muito obrigado. Então, essas divisões aproveitam o imperialismo para poder nos dividir muito mais.
para nos criar guerras. Essas guerras aproveitam quem? Eles, a venda das armas e muita coisa. Também aproveita eles a virem pegar a nossa riqueza, porque estamos numa confusão. Então, não entramos, não deixamos porta nessas pequenas divisões. O angolano é angolano. O angolano é angolano, independentemente da cor da pessoa. É angolano. Um bacongo é angolano. Um sulano é angolano. Um chokwe é angolano. Somos todos angolanos. E Angola nos pertence a todos. Muito obrigado. Tchau.